Boa noite, boa tarde e bom dia. Estás à frente. Hoje estamos reestreando o podcast Condominial. Podcast que sempre foi sucesso e agora estamos voltando com outro formato de entrevista diretamente com você, acompanhando em todos os programas e dando aquele joinha para tudo aquilo que acontece dentro do programa, da programação da TV Metrópole. O podcast Condominial hoje traz um assunto muito importante para você que é do setor condominial. E quem está aqui para trocar essas ideias comigo aqui hoje é Sandoval Júnior, presidente da Secov. E hoje ele vai falar um pouquinho da Secov, o que é a Secov. Para você que tem dúvida ainda, qual todos os procedimentos, porque muitos comentam aí, mas comenta sem realmente ter uma base do que a proposta da Secov para a sociedade condominial. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, Sandoval Júnior. Quem é a Secov? Boa noite, bom dia, boa tarde, Raildo, boa tarde a toda a sua audiência que está nos assistindo, que vai assistir esse podcast posteriormente. Olha, o Secov é o Sindicato da Habitação do Estado de Sergipe, sindicato importantíssimo que tem em quase todos os estados do país. E um sindicato forte, muito sério, e que trata de 6 áreas distintas em cada estado. Uma delas é o condomínio, representa os condomínios, representa as imobiliárias, representa os shopping centers, flats, as administradoras de condomínio e o síndico profissional. Veja que são bastantes áreas que são nervosas, importantes, que levam muito progresso aí para qualquer estado, qualquer região. Então, Secov é o sindicato patronal que representa todos esses setores, no caso aqui, o estado de Sergipe. Sandoval Júnior está presidente do Secov nesse mandato, né? O Secov é uma instituição que já existe há mais de 80 anos, ele está no Brasil, Raildo, e trazendo muitas ações, muitos projetos para todas essas áreas. Sergipe não poderia ficar de fora. Então, um projeto que vem desde 2014 para fazer a implementação do Secov aqui. Quando eu fui convidado e fui eleito presidente do Secov, já existia uma diretoria aqui em Sergipe, que era presidida por Juliano Lopes, que é advogado, que é síndico profissional, atuante aqui no estado de Sergipe. Encerrou-se o mandato dele e aquela diretoria fez um excelente trabalho e continua conosco, né, dando o melhor dos seus conhecimentos aqui para o estado de Sergipe. A partir desse ponto, iniciou-se uma nova diretoria, uma diretoria que encabeçada por mim, Sandoval Júnior, que sou gestor comercial de formação, pós-graduado em gestão pública, tenho uma experiência profissional de mais de 25 anos dentro da esfera municipal, estadual e federal, que na área empresarial a gente lida com tecnologia, e tenho uma experiência no mundo condominial de mais de 9 anos. Né? Eu tenho uma experiência como síndico orgânico, como síndico profissional, e aí a gente veio fazendo um breve histórico, Raildo. Sandoval não começou no Secov, Sandoval começou bem lá atrás, né? Da base mesmo. Ali começa como subsíndico, entendendo essa parte toda, esse mundo condominial, depois galga mais um degrau, passa a ser síndico, começa a estudar, começa a entender sobre este mercado, torna-se síndico profissional, faz mais 3 capacitações profissionais nesse sentido, se envolve com esse meio e se torna presidente de uma associação, que era a Sindicom, Associação Brasileira de Condomínios. E aí fui convidado para ser presidente desta associação. Essa associação, eu li o projeto, vi que o propósito estava alinhado comigo e topei o desafio. Então, à frente da associação, Raildo, fizemos N atividades, N projetos, N ações, que um programa inteiro aqui não dá para contar todas essas ações. E aí, a partir de um dado momento, eu fui convidado a participar
da diretoria do sindicato, no caso o Secov, e através do convite de Gilmar. Gilmar é o fundador, o presidente fundador do Secov, foi o grande idealizador do projeto e nos convidou. A gente entendeu que o projeto era bacana, eu topei e a gente montou uma diretoria fantástica, né, com vários profissionais do setor condominial, do setor de habitação, do setor imobiliário, e essa diretoria ela seguiu até um determinado tempo. Depois, por questões de força maior, por questões pessoais, por outras questões profissionais, parte dessa diretoria não continua conosco, tá? Então, a gente tem uma nova formação aí no meio do caminho. Então, o Secov foi para esse propósito, né? O propósito de levar o melhor. E aí, nessa nova diretoria, é bacana dizer que é o seguinte, como a gente tinha um trânsito bacana no setor condominial, através da associação, e aí a gente trouxe a questão da fusão. A gente fez a fusão da associação com o sindicato, que é uma realidade hoje já em Belém do Pará e é uma realidade em Rio Grande do Sul. As associações, legalmente é possível, lógico que isso aí à luz do que é correto fazer, e instituímos aí o novo sindicato com a nova diretoria. Essa diretoria é chancelada pelo Ministério do Trabalho e logo em seguida a gente consegue a nossa carta sindical. A gente não tinha carta sindical. Então, a partir desse momento que a gente tem a chancela do Ministério, chancelando a diretoria, chancelando o sindicato, que passa por uma série de processos, uma série de documentação, tem um checklist bem rigoroso para que isso seja concedido. Então, a partir daí da carta sindical, o sindicato ele ganha algumas prerrogativas, tá? Uma delas é a CCT, por exemplo, de negociar com o sindicato laboral e o sindicato patronal. Lembrando que são 5 áreas distintas aí que a gente representa. Para cada uma dessas áreas aí, Aildo, existe uma convenção coletiva falando especificamente nisso. E este é o Secov. Muito bem, então você fez uma introdução aí bem arrumadinho, bem preparado para que nosso ouvinte, nosso telespectador venha entender melhor o desenrolar de tudo isso aí. Sandoval Júnior, você falou o papel de Gilmar Antônio, né? Que ele é um idealizador de tudo isso aí, começou tudo com ele. Importante saber, né? Que as pessoas ainda têm a dúvida ainda em relação a quem é o cabeça da Secov, né? E hoje acabou bem esclarecido por você. Mas eu ainda posso acrescentar mais. Sim. Gilmar Antônio ele é o fundador e é presidente de honra do Secov, né? Faz parte da diretoria. Hoje ele está ocupando o cargo, a diretoria de diretor financeiro do Secov, foi instituído para isso na minha gestão. Ele é diretor financeiro. E quem é que manda no Secov? Quem manda no Secov não é Sandoval. Quem manda no Secov não é Gilmar Antônio. A gente é uma unidade, a gente conversa, a gente consulta, temos diversos profissionais, os profissionais entendem o projeto, estão ali e a gente aplica. Então, não existe autocracia dentro do sindicato, não existe rainha da Inglaterra. As pessoas talvez tenham se confundido aí diante de várias narrativas que tiveram aqui no nosso estado. Mas não existe, sendo bem direto aqui, né? Bem direto. Sandoval Júnior, presidente, sem arrogância nenhuma, lógico, longe de mim, todos me conhecem e sabem a forma que eu trato, a forma que eu trabalho. E Gilmar e toda a equipe, porque a gente precisa de cada um deles. Então, quando você falou conversa, é um que vem muito aí questionando, muitas pessoas questionam, que o sindicato, né? Vamos dizer assim, não conversou com as partes. O que é que você tem a dizer com isso? Muito bem. Veja, o sindicato, ele precisa ter associado. Se eu estou numa determinada categoria de trabalho, eu preciso me associar ao sindicato, e uma vez eu associado ao sindicato, eu tenho voz, eu posso votar, eu posso discutir, eu posso criticar. Então,
nós montamos o sindicato onde tem uma grande representatividade da parte condominial, Raio. Note que se você for olhar nossa estrutura, os representantes e a diretoria são empresários de renomadas empresas, de administradores de condomínio, de escritórios que prestam assessoria jurídica e outros segmentos profissionais. Isso quer dizer que os escritórios, as administradoras, chegou a conversar? Olha, a diretoria que foi montada, eu montei com 4 administradoras de condomínio, com um volume expressivo de cliente, com opinião firme, profissionais sérios, empresários muito sérios. Então, eu tenho também 2 escritórios de advocacia que trabalham, são especialistas na área do direito condominial e que tem uma vasta gama de clientes. Então, eu até fui questionado com os demais diretores, poxa, o setor condominial aqui é mais representativo do que o da habitação e do que o imobiliário. E realmente, de fato, direito é assim. Então, como que a gente não é representativo? Então, foi isso que eu procurei buscar. Lógico, evidentemente, que hoje, no decorrer de alguns meses, esses grandes players aqui do mercado não estão conosco, mas a gente não vai desmerecer os demais, mas representatividade tem. Né? Então, quem é que participa das discussões? Quem é que participa dos processos? Quem participa é aquele condomínio que é associado, aquela administradora que é associada, aquele imobiliária que é associada, o representante dos shoppings que está associado, e essas pessoas têm direito à voz, têm direito a voto em tudo que acontece. Muito bem, então houve também aconteceram reuniões com essas administradoras de condomínio, porque se fala muito que é muito difícil a conversa com o sindicato. Não, olha, a conversa com o sindicato é muito fácil. Meu telefone, Raildo, meu telefone pessoal, ele é público. Ele está nas minhas redes sociais, está no Instagram, e eu atendo a todas as pessoas. Eu recebo e trato com diversos grupos empresariais. Eu desafio uma administradora que buscou conversar comigo, uma assessoria de condominial, que eu recusei uma reunião comigo para tratar seja de qualquer assunto. Eu desafio, não existe registro. Se tiver uma ação dessa, eu presto aqui publicamente e sou capaz de pedir desculpa. Mas o que falam bastante, Sandoval, presidente, é que vocês não dão ouvido a eles. Passaram o tempo todinho tentando marcar reuniões e tal, e o sindicato sempre nem respondia. Eu preciso dizer que isso é uma grande inverdade. Como eu disse agora há pouco, Raildo, eu desafio alguém que solicitou uma reunião conosco e que não foi atendido. Eu desafio. Não existe. Né? Não existe isso, porque eu sou uma pessoa presente aqui no estado de Sergipe. Sou filho daqui do estado de Sergipe, nasci aqui em Aracaju, tenho 46 anos, conheço todos os setores, visito de 3 a 4 condomínios todos os dias. Nos últimos meses, eu fiz diversas reuniões com administradores. As administradoras que tiveram um perfil, uma atitude profissional, nos convidaram para fazer diversos esclarecimentos acerca de CCT, de algumas ações, para que a gente pudesse ajudá-los em determinadas situações. Então, eu rodei aqui a cidade de Aracaju, a grande Aracaju toda, fazendo essas reuniões. Então, é uma verdade, é uma falácia, uma narrativa que construíram, mas profissionalmente falando, isso não existe. O senhor falou em sindicatos, o senhor falou laboral, né? E o sindicato patronal. Sim. O que esses 2 sindicatos acrescentou ou opinou, por exemplo, nesse projeto aí da CCT? Veja bem, a CCT, a Convenção Coletiva de Trabalho, ela não é um objeto, nem é um produto, nem é um material que parte unilateralmente de um ou de outro sindicato. É preciso ter a vontade e o interesse dos 2 sindicatos ali, que é provocado, logicamente, pelo sindicato laboral. Veja bem, o setor condominial, ele não tinha um regramento. A parte laboral não tinha regramento, nem a parte patronal, porque não existia uma CCT. Essa foi a primeira CCT. Então, o sindicato laboral, a partir do momento que ele teve acesso à nossa carta sindical, ele diz assim, opa,
já temos um sindicato laboral, já podemos provocá-lo, já podemos apresentar nossas intenções como CCT para ir discutir na mesa e a gente poder trabalhar isso. E isso aconteceu. O sindicato laboral foi provocado através da Delegacia do Trabalho, nós recebemos, e aí começou as negociações. Uma vez um provocando o outro, entra as negociações, decidem, os dois sindicatos têm que decidir isso daí, e cada um internamente com seus grupos vão trabalhando o que vão sendo decidido, o sindicato laboral nas assembleias internas dele, nas reuniões internas, a gente nas nossas reuniões, na nossa assembleia interna, e várias reuniões de negociação, porque tratou-se da primeira CCT, até chegar num denominador. Chegou no denominador, se publica essa convenção no Ministério do Trabalho, eles homologam e fica registrado, e a partir dali tem um norte. Veja bem, antes não se aplicava o 12 por 36 nos condomínios, 5 por 1, não tinha validade legal. E aí o que era que uma boa parte dos condomínios fazia? Seguia a convenção coletiva das empresas de terceirização. Bacana, pelo menos seguia, tinha ali o norte. Né? Mas a maioria não seguia. A maioria não seguia. Então, muitos daqueles benefícios que vão ali não se pagava. Não é um assunto nosso, mas é também, porque nós somos patronal. Aí a gente faz a defesa lá de cá. O patronal, ele chega com N pedidos, N benefícios para o grupo dele. Para o grupo deles. E a gente vai avaliar se aquilo ali é cabível, se não é cabível, se cabe dentro dessa realidade e prossegue a partir daí. Então, a CCT, ela é uma combinação de duas partes, né? E aí vem a Justiça do Trabalho para chancelar, homologar e registrar esse documento. Uma vez aquele documento ali registrado, ele passa a ser o regramento para aquele setor. Então, a partir dali, sim, houve, e aí sim a gente traz a segurança jurídica para o setor. Então, aquilo ali passa a ser o norte para os condomínios especificamente. A gente fez recentemente, agora, dia 31, uma nova CCT, né, trazendo novos elementos, trazendo um salário base que não tinha, e aí tendo um texto claro, e aí demais cláusulas a gente trouxe de maneira tratada. Também fizemos a convenção coletiva paralelamente do shopping. Todos os shopping centers hoje em dia já têm a CCT deles, já 2023, todos eles já aplicaram e todos eles já fizeram a regularização juntamente com os seus corpos de funcionário. Então, presidente, é o que a gente escuta por aí, né? Escuta até bastante, né? As questões dos benefícios que entende que foi exagerado, né? Então, benefício por demais. Está bem que os funcionários até mereçam, como algum tratamento odontológico e outros pontos aí que o senhor já conhece melhor do que a gente. E eles temem, os próprios funcionários temem em demissões em massa. Isso é possível acontecer? Olha, veja bem, tem uma narrativa dizendo que a portaria virtual vai tomar conta do mercado. Tem uma narrativa dizendo que vai ter uma demissão de grande massa e que isso causou um estrondo fantástico. Nenhuma dessas entidades me apresentou um estudo financeiro, um impacto financeiro que fosse causar esse tsunami todo que eles ficam narrando. Então é uma narrativa de um grupo, de uma corrente de advogados que entende dessa forma. Que, por sinal, diga-se de passagem, é um papel dos profissionais que trabalham nas administradoras de condomínio e os profissionais contábeis. Esse setor é interessado a ele, porque é ele que faz a folha de pagamento, é ele que vê a questão do E-Social, é ele que faz a planilha orçamentária, é ele que está no dia a dia fazendo ali tudo que é pertinente, inerente ao trabalhador. Chega uma corrente de advogados, nada contra, mas fazendo uma espécie de ingerência dentro desse setor. Porque em todas as administradoras que eu visitei, que eu fui fazer as devidas orientações, que eu fiz os esclarecimentos, todos eles entenderam. Todos eles entenderam. Mas esta corrente, que é uma pequena corrente, pequena mesmo, comparada ao universo de condomínios que nós temos aqui no estado de Sergipe, 2.000, entende que não é dessa forma e busca, para um lado, sei lá, com entendimento proprietários,
e quer fazer ingerência dentro do trabalho, que o trabalho é o trabalho das administradoras e das contabilidades. Lógico que teve também algumas contabilidades que têm um pensamento junto com essa corrente, mas é uma pequena quantidade, não é a sua grande maioria. Então, isso daí não se procede. Me mostre um estudo, um impacto e vai causar. As portarias eletrônicas, a portaria remota, que é uma tecnologia nova e ela é muito bem-vinda, ela começou a ter uma grandiosidade já no período da pandemia. Nós temos alguns players aqui no estado, mas isso por si só fatalmente vai acontecer e não vai tomar o espaço dos trabalhadores. Isso aí não causa demissão em grande massa. Isso é uma grande narrativa. Me mostre aqui, eu acompanho diariamente. Eu quero que ele me mostre aí a grande massa de condomínios que demitiram os profissionais nesses últimos 6 meses. Aí, nesse ponto, trata de ver que se você tem um fator, né, de benefício plausível, vamos dizer assim, e vem algumas coisas que poderiam ser renegociadas, o sindicato ele está proposto a rever alguns desses pontos que tanto são batidos aí, contestados? Sim, perfeitamente, Raio. Veja bem, o nosso papel é representar o setor. Eu não posso trazer nada que vá de encontro a isso. Esse material, esse objeto ficou o ideal para a parte patronal? Não, eu não posso concordar com isso. Aí eu tenho que concordar com a maioria. Tanto é que nós eu fiz um convite especialmente para administradores de condomínio e profissionais contábeis, esse público, para fazer explicação e dizer por que nós chegamos naquele ponto ali na CCT. Não foi uma reunião muito boa, porque tinha mais advogados, nada contra os advogados, eu sou um operador do direito, estou finalizando a minha formação em direito, e é um setor que eu gosto de trabalhar. Mas ali foi tumultuada e não deixaram passar o recado. Então eu convido as administradoras de condomínio, vem um outro setor profissional para tratar do assunto. Tá entendendo? E ali naquele momento eu queria ouvir as administradoras, eu queria ouvir porque o clamor foi grande e dizer sim, nós estamos aqui abertos para fazer um aditivo, nós estamos abertos aqui para analisar e nós recebemos muitos materiais da OAB, de vários grandes escritórios aqui que presta assessoria jurídica para vários condomínios, né? Nós recebemos material. Associações, a Anacom, por exemplo, fez um material, fez uma audiência online com vários profissionais. Nós recebemos, através desse material, nós provocamos novamente o sindicato laboral e aí começamos aí novas negociações. E em alguns pontos conseguimos, em outros não conseguimos, porque uma vez direito adquirido, você não pode retirar do trabalhador. Né? Agora, se você falou que houve uma alteração, né? Lançou uma nova, né? A CCT, não foi isso? Sim, perfeitamente. Isso significa que tinha erro na outra? Não. Quando a gente fala de nova, nova é nova. Então, a anterior, existiu um pedido de uma boa parte aí da sociedade, uma parte grande, sim, e a gente foi preciso ouvir, foi o que eu acabei de falar aqui agora há pouco. A gente precisou ouvir, entendemos, e fizemos um trabalho, fizemos novas negociações, só que essas negociações foi acompanhada do Ministério Público do Trabalho. Nós tivemos duas audiências de mediação, onde nós colocamos algumas propostas, o sindicato laboral cedeu em alguns pontos, não cedeu em outros, foi uma renegociação, e chegamos ao entendimento de uma nova CCT. Então, fechamos a nova CCT, registramos e está publicada, e no dia de ontem nós lançamos uma segunda nota pública, e agora essa definitiva para a CCT 2023, com o texto que está ali. Então, essa CCT é a nova. Você fala do sindicato, né? Sindicato, habitacional, você envolveu vários setores. Isso quer dizer que poderia acontecer também uma associação dos condomínios e também junto com trabalhar para poder essa associação trazer algo diferente que interessa ao setor condominial. Isso seria necessário? Não, veja bem, as associações elas estão embaixo do sindicato. A gente reconhece todas as associações. Mas pelo menos teria uma representatividade dos condomínios, né? Então, o que é que a gente, inclusive na nota, eu fiz questão de frisar o seguinte: faça a sua associação,
ao sindicato. Porque você fazendo associação do seu condomínio, você como síndico, você como condomínio associado, você vai ter voz. Leve sua empresa, seu escritório e faça associação com o Como tem, sindicato. por exemplo, a associação de condomínios nos jardins, muitos condomínios se associaram, eles mesmos, dos jardins. Significa que essa associação ela pode se estender para outros pontos da cidade e levar, como também os bairros dos coqueiros, Socorro, Cristóvão. O que é que muda em associação? Você toca num ponto importante. As associações, ela existe para cuidar de determinados pontos. Por exemplo, tem a Associação dos Jardins. Ela está ali, ela está comprometida com aqueles condomínios ali dos jardins. Tem um representante, o representante entende daquela área toda ali e todas as necessidades que precisa, o representante, ele sabe debater, dialogar e levar os pleitos, seja para uma prefeitura, seja para o Estado, seja para o sindicato. Na Barra dos Coqueiros, por exemplo, em outros setores. Eu tenho uma reunião marcada, por exemplo, com 20 síndicos ali do Complexo Jabutiana, com o representante daqueles síndicos ali. Então, esses representantes, eles podem se associar ao sindicato e eles podem fazer o debate. As empresas administradoras de condomínio, ela pode se associar ao sindicato. E no momento que tiver essa discussão, as novas discussões, ela vai poder fazer parte, ela vai poder ter voto, ela vai poder contribuir, vai poder criticar, vai dizer, não concordo com esse item, não concordo com essa cláusula, peço que observe, peço que analise bem, porque eu tenho um estudo, eu tenho um impacto financeiro aqui muito grande que a minha empresa fez e eu gostaria de apresentar. Você está entendendo? É nesse momento. Agora, como é que faz parte disso? Se associando ao sindicato. Então vai ser uma honra, um prazer para a gente associar todos os condomínios de Aracaju e todas as empresas que fazem parte desse processo. Aí sim, eles podem fazer e participar e ter voz, e terão voz. Muito bem. Se fala muito, presidente, em questões financeiras, né? Que o condomínio já não anda, os condomínios já não andam com tanto recurso, né? Veio aí a questão do SST, né? Do E-Social, sempre trazendo coisa de bombeiro, licenciamento, essas coisas todas. Então, impacta diretamente no financeiro. Aí depois chegou agora a CCT trazendo esse enxoval, assim, essa nuvem de custo para o condomínio. É assim que está sendo tratado por muitos. O que é que você tem a dizer para isso? É realmente uma nuvem de gasto que o condomínio vai ter que desembolsar para poder honrar? Olha, eu não diria nuvem de gasto, mas vem um arcabouço aí que vai complementar, e condomínio ele não é empresa. Muitos tratam como empresa, o governo trata como empresa, não é empresa. O condomínio ele depende da arrecadação ali dos seus associados, seus condôminos, para gerar uma taxa condominial, e essa taxa condominial garante a manutenção do condomínio, né? É lógico que tudo que você traz de novo diretamente vai ser impactado na taxa condominial. Para mais, e nunca é para menos, né? Então, tem condomínios que têm uma saúde financeira bacana, tem condomínios que têm fundo de reserva muito bom, e tem outros que não têm, condomínio pequeno, médio e médio padrão, que passam por dificuldade. A pandemia veio aí. A CCT, ela veio, trouxe realmente bastante benefício para a parte trabalhadora. Esses benefícios a gente buscou reduzir ao máximo. O sindicato laboral apresentou, por exemplo, que os planos de saúde, um plano de saúde odontológico, ele vai ali de 59 para cima, por aí. Nós conseguimos, conversando com alguns players do mercado, olhando para a quantidade de trabalhadores que tem no setor, e a gente fez uma convocação. Então, dos 3 players do mercado, um baixou para 16, outro baixou para 8,80, outro para 8,80. Onde é que você encontra um plano de saúde com vários procedimentos por 8,80? Então, o que foi apresentado para a gente para um valor, nós conseguimos entrar na negociação e derrubar. Em percentualmente, isso é muito grande. Então, foi um ganho para o condomínio. Imagine se tivesse que pagar 59, 70, enfim. Da mesma forma, o Vale Alimentação, que começou pedindo R$ 26.
Aí se fala sobre essas indicações, que diz que tem que ser as empresas indicadas pelo sindicato. Não, Isso, mas isso é uma verdade? Mas veja bem, você traz uma empresa que ela faz investimento e ela desce o produto dela para R$ 8,80. Um plano de saúde odontológico por R$ 8,80. Então, a gente chamou os grandes players. Aquele que ofereceu um preço bem custo-benefício para os condomínios, esse cara aqui, ele vai ter o nome dele lá na CCT. Então, aí nós colocamos para que seja feito com esta empresa. Na CCT nova, a gente manteve a empresa, tem uma vírgula bem grande aí depois, fica facultado aos condomínios que se encontrar uma outra empresa que tenha o valor menor ou igual, mantendo os mesmos benefícios, não tem problema nenhum. Pode associar. Assim como aquelas empresas que já têm o vale alimentação com outras bandeiras, também pode permanecer, não tem problema nenhum. Aqui é recomendada lá, o custo é zero para o condomínio. Para aquelas que não têm, que vão partir dali do zero. Você está entendendo? Então, nós buscamos negociar para baixar o máximo possível. Não foi assim, chegou, vai ter plano de saúde e a gente aceita. Não foi assim. Houve as negociações, entendeu? Então, é importante deixar claro isso daí. Nós estamos falando com o presidente da Secov, Sandoval Júnior, dando algumas explicações técnicas, como funciona o sindicato, como surgiu essa CCT, com apoio do sindicato patronal, né, o laboral, e aqui ele dando seus esclarecimentos, porque ele se tornou uma figura pública, então ele precisa realmente estar sempre atento a tudo isso aí. E aí eu quero fazer uma pergunta também, presidente. Há muitas dúvidas relacionadas sobre essas questões do pagar o retroativo. E quando se paga, né? E quando deixa de pagar, vamos dizer assim. Qual assim, o crime, entre aspas, que aquele condomínio deixou de pagar, embora ele vá pagar retroativo? O que é que pode acontecer isso? O que é que você sugere para esses condomínios que ainda tem dúvida se paga, se não paga? Olha, você tocou um assunto importante, você trouxe aí um tema importante. Veja bem, a CCT é o regramento para aquele setor. Em todos os setores que tem reajuste de salário, quando o reajuste é aplicado, seja na database ou depois da database tem que se calcular a diferença de salário. E aí a diferença de salário retroativamente, naqueles meses que não foram aplicados. Esse foi um item principal que me preocupou e aí eu botei como prioridade 0 para poder trabalhar isso, porque a questão do retroativo aí realmente iria pesar lá no condomínio. A gente fez algumas propostas, o Ministério do Trabalho não aceitou porque feria o artigo 611 da lei, que é a questão de direito adquirido, mas a gente conseguiu, nessa nova CCT, uma melhoria. Que melhoria é essa, Sandoval? A melhoria é o seguinte, que os condomínios poderão pagar a diferença salarial até 31 de dezembro. Não terão que desembolsar imediato. Então, os condomínios vão poder se organizar financeiramente, vai fazer os seus provisionamentos financeiros. E aí ele tem até... Aquele condomínio que já está com a saúde e tem a reserva, a gente orienta que pague logo. E aquele que quer pagar de 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, até o 31 de dezembro é possível. E ainda digo mais, tem um condomínio que ele está numa situação muito crítica. E aí realmente o negócio feio, ele não vai, independente disso aqui, ele já não iria conseguir. Existe o acordo coletivo que esse condomínio em particular pode fazer com o sindicato laboral e aí renegociar e fazer esses parcelamentos. É caso a caso com o laboral. Então, qual é a orientação que a gente dá? Sigam a CCT. O profissional, a assessoria jurídica, que orienta, como teve vários aqui no estado de Sergipe, um grupo pedindo para não seguir uma CCT. Como é que eu sou advogado, sou operador de direito, e oriento o meu cliente a não seguir a lei? Como é que eu sou advogado, eu presto assessoria para um condomínio e digo, olha, cliente, essa CCT está toda errada aí, eu oriento ao senhor, meu cliente, que o senhor não siga.
Olha que profissional está dando a orientação. É nesse nível que a gente está trabalhando. Lógico que é uma pequena corrente e não são todos profissionais, porque tem diversos advogados que fizeram a orientação correta. Se está na CCT, segue a CCT. O que é que a CCT está pedindo? 5,5% de aumento. Aí nessa nova a gente trouxe o salário base. Pronto. Que foi o 5,5% aplicado no salário de janeiro. 1.302, que fica com base de 1.373,61. Esse é o salário base da categoria. Então tem um norte agora. Quem ganha acima desse valor vai ter 5% de reajuste. Essa diferença salarial, para quem não aplicou, para quem já aplicou, o condomínio tem até 31 de dezembro para poder pagar, dentro das suas disponibilidades. Tá? Para o ano de 2024, a gente vai antecipar, vamos fazer a CCT entre outubro e novembro. Essa é a perspectiva, a pretensão, não quer dizer que vai acontecer. Por quê? Se a gente tem essa CCT 2024 já registrada, os condomínios vão poder fazer as suas assembleias, normalmente em novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Eles fazem a assembleia para reajuste de taxa condominial, que são as suas previsões orçamentárias. E aí, com a CCT já na mão de maneira antecipada, com os índices, com os reajustes, fica fácil aplicar. E aí o síndico não vai ter dor de cabeça nesse sentido, porque tem um documento ali que está fundamentando aquele reajuste dentro da sua planilha. Muito bem, estamos aqui com o presidente da Secov, Sandoval Júnior, explicando aqui, colocando, vamos dizer assim, em linhas diretas, vamos dizer assim, a realidade dessa CCT, que é muito questionável, né, por muitas pessoas aí, por entender que há muitos vícios, há muitos problemas nele, há muitas falhas. Há um perigo de nulidade do processo, presidente? Olha, à luz da lei, nenhum. Todo rito, todo protocolo foi seguido, que, caso contrário, o próprio Ministério ele não chancela, ele não registra. Eles são rigorosos com relação a isso, principalmente nos itens e benefícios, ações que são para os trabalhadores, né? Então, não tem risco nenhum. Estou dizendo que é impossível? Não é possível. O profissional que entender que não concorda, entra com uma ação judicial e pede a nulidade, pede... No Brasil, são raríssimos casos, não estou dizendo que é impossível, não sou o paladino aqui que vai determinar isso. Mas houve uma tentativa, uma primeira, e aí teve uma liminar negada, né? Um processo ainda está em andamento, não posso publicar, mas já houve uma liminar prorrogada. O engraçado é que esse grupo, essa corrente que fez isso, não publica, né? Deveria publicar essa informação. Muito bem. Sandoval, presidente, como é que a gente, você quanto presidente, representando realmente uma classe muito grande aqui em Sergipe, porque a área condominial, você está representando o setor condominial, mas dentro desse setor mora N pessoas, né? Então, se multiplica por muitas, digamos assim, por 100 vezes, né? Cada condomínio em média, vamos colocar 100 unidades, e normalmente ultrapassa. E isso realmente, ele traz todo um enredo, né? Que envolve tudo a classe trabalhista. Né? Aí ele se pergunta, meus funcionários não estão tendo esses benefícios que meus porteiros têm. O que é que você tem a dizer com isso? Olha, existem classes, existem representações para aquelas classes, e cada classe vai fazendo seus pleitos e vai tendo suas conquistas. A exemplo, o piso dos enfermeiros não foi fácil. Não foi fácil, mas eles conseguiram. E agora as prefeituras, os estados estão aplicando. A Barra do Coqueiro sancionou a lei e aplicou o piso dos enfermeiros. Inclusive, eu parabenizo o prefeito, fez uma atitude correta. Tá entendendo? Então, a ótica não é essa. Porque ninguém quer... eu sou empresário, eu tenho 32 funcionários. Trabalham para mim e eu não quero tirar nada dele, porque eu preciso dos funcionários. Da mesma forma, o condomínio precisa dos funcionários. Aqui eu não estou representando os funcionários. A gente precisa. Então, a ideia aqui não é tirar nada. Agora, também a gente não pode criar situações onde dificulte o pagamento ou que o condomínio ou esses profissionais honrem. Por isso que houve as negociações com o sindicato laboral, entendeu? Que faz os pedidos, que faz os pleitos.
Então, hoje em dia, a gente tem, respondendo até a sua pergunta anterior, que eu acabei não respondendo, né? Se o condomínio ele deixa de cumprir com o pagamento das obrigações, ele é passivo de fiscalização, tanto pelo sindicato laboral, como pela delegacia do trabalho, através de uma denúncia, através de amostragem, e se não tiver ali, ele é multado. E aí é mais custo ainda, né? Então, tem que seguir. A orientação que a gente dá é que siga. Se não consegue cumprir ou está com dificuldade financeira de algum aspecto, existe o acordo coletivo, que é individual, condomínio ou empresa, juntamente com o sindicato laboral. Pronto, então está aí. Quero agradecer a presença aqui do presidente, dando por exclusividade à Rádio Metrópole Aracaju, que é a casa do síndico, essa entrevista muito importante, esclarecedora, para você agora que vai assistir ou agora, vamos dizer assim, noite, pelo dia ou pela tarde, em qualquer horário você vai assistir lá no YouTube essa entrevista e deixa lá nosso like, viu? Deixe sua opinião, porque é assim que a gente cresce. Presidente Sandoval Júnior, eu gostaria que fizesse umas considerações finais. Qual é o objetivo desse sindicato? O que é que ele pode trazer de melhoria para o setor? Embora o condomínio, ele é o macro, ele é o patrão, né? E os funcionários precisam da sua sobrevivência. Então, nesse entrave que dizem que vai existir uma demissão em março, que eu já falei lá atrás, isso não é possível, né? Isso não é possível, é uma narrativa, como eu costumo dizer, eu quero que me provem. Não existe demissão em massa, a gente acompanha esses números, a gente acompanha os números da economia aqui do estado de Sergipe. Vai ter oneração na planilha orçamentária do condomínio? Vai, porque é novo, teve alguns benefícios, vem novo, vem se somar, lógico que vai ter oneração. Então o síndico não fica feliz com isso, né? Como eu queria chegar e falar, não teve benefício nenhum e a gente só teve aumento de salário. Não existe isso. Você fala bastante, presidente, a taxa sindical. E aí? A taxa assistencial, todo sindicato ele tem. Então, essa taxa assistencial ela é obrigatória. É uma taxa que ela é uma vez no ano, não é mensal, é uma taxa anual. Essa taxa, pela tabela da CNC, ela ficava perto aí de 900 e poucos reais. Eu, conhecendo a realidade aqui do meu estado, fui síndico, estive síndico, entendi a realidade como é, a gente quebrou e colocou um terço do que era para ser cobrado. Isso nós estamos começando agora. O sindicato não tem recurso. Então também a gente não vai tirar esses recursos daí. Então a gente vai cobrar o mínimo possível. Que é a sobrevivência. Que é a sobrevivência, que é obrigatório. E a sede, né? Então, e a questão da sede a gente trabalha na Jorge Amado, hoje em dia, né? Eu despacho ali, despacho na Pedro Paz Azevedo também. É onde pode encontrar o E sindicato. a sede não tem, é um dos meus projetos, da minha gestão, a questão da sede. Hoje nós temos condomínio associado já? Temos condomínios associados, temos empresas associadas, temos síndicos profissionais associados. Então, a gente vai crescer, e um dos meus projetos é a sede. Né? Por que a sede? Porque a sede vai ser o lugar do síndico profissional, vai ser o lugar dos empresários, vai ser o lugar dos síndicos, não só os síndicos profissionais, os síndicos orgânicos para querer tratar, para querer ter uma ajuda, ter uma capacitação. Aquelas problemáticas que o condomínio está enfrentando, que não tem acesso, é para isso que tem um sindicato. A gente tem acesso no governo, a gente tem acesso no município, e eu não estou falando só de Aracaju, a gente está falando de Aracaju, Grande Aracaju, e os 10 municípios do estado que tem condomínio. Tá? Então o Secov, ele está aqui, ele não atende apenas o condomínio, repito, condomínio, imobiliária, todo o mercado habitacional do estado de Sergipe. O propósito é grande, lógico que teve uma grande energia no setor condominial por conta da CCT. Mas a gente faz um convite para que todos venham se associar, né? A ideia é que todos sejam se associados, todos participem. Aquele condomínio não é obrigado a se associar, é facultativo, tá, Ailton? Ele faz o ingresso dele no sindicato e a partir daí ele paga uma taxa mensal por estar associado. O síndico paga e o condomínio paga também. A empresa, a administradora ou imobiliária paga e ela fica associada. E aí, nesse momento, ela tem voz, participa das reuniões, participa das assembleias, participa das votações, participa das grandes discussões. Por isso que é importante então, a gente fazer o convite. Para que ela tenha essa abertura dentro do sindicato, é preciso estar associado. É preciso estar associado. Obrigatoriamente é preciso estar associado. Eu não posso brigar
no sindicato dos enfermeiros, por exemplo, dos professores, se eu não estou ali dentro, se eu não faço parte. Então, a gente representa toda essa área, mas a gente convida, tá? A gente convida. E o propósito da gente é fomentar todo esse setor, porque a gente sabe que o setor condominial é um setor pulsante. Você está há 30 anos no mercado, você entende muito bem do que eu estou falando aqui, e é a gente levar várias ações, várias atividades para esse setor. Eu enumero aqui, eu poderia enumerar 32 ações que a gente fez só para o mercado condominial. 32 ações. E foram 32 ações com resultado na ponta. Você podia citar pelo menos 5? Eu sim. A gente sentou e fez a tratativa com a grande polêmica da DESO. Fizemos audiência pública, convidamos vários síndicos, convidamos o deputado através dessa audiência. O próprio deputado fez outra plenária na Assembleia. Vários síndicos participaram. Tudo isso a gente estava à frente. Junto com o Ministério Público também, que foi quem fez a ação junto. E agora, recentemente, tivemos êxito. Então, aquela cobrança, taxa única foi cancelada. A taxa de rateio também. Só que tem várias outras problemáticas. Tem bombeiro, tem a parte de licença ambiental, tem ali o complexo do Jabotiana, que quando chove ali é uma pandemia. Temos problemas ali na zona de expansão. Isso quer dizer Tudo isso a gente está envolvido com os gestores. Temos uma problemática, parece ser simples, mas não é. Aquele trecho ali dos Jardins até o Luzia, que tem aquele canal que está descoberto ali, aquilo ali nós temos empreendimentos maravilhosos, bonitos, bem valiosos, e está sendo desvalorizado, porque a prefeitura fez de uma parte, da outra para frente fez, mas aquele trecho está descoberto, aí sobe barata, sobe mau cheiro, e uma série de coisas. Então, são várias problemas na cidade que envolve o Secov. Muito bem, aí você teve aqui a explicação de Sandoval Júnior. Quero aqui agradecer a você, que tenho certeza que ficou muito bem claro. As dúvidas que, porventura, vêm acontecer, o presidente já disse onde encontrar, ele vai repetir novamente como encontrar a Secov. E aí, por diante, você só combinar, marcar, ou seja, tomar à frente aí e buscar aquilo que interessar para o seu condomínio. Só repita, presidente, onde encontrar a Secov? Olha, Avenida Jorge Amado, 1565, ali nos Jardins, tá? Através do telefone 9132-0055, vou repetir, 799-9132-0055, pode marcar uma visita, toma um café com o presidente, passa a problemática, a gente vai conversar com você, vai ser uma honra, vai ser um prazer receber seja quem for, porque aí nós somos profissionais, somos extremamente profissionais. Então, venha tomar um café com o presidente, associe, venha entender um pouquinho mais, porque todos que tiveram comigo ou com alguém da nossa equipe saíram com os devidos esclarecimentos. Muito bem, você está aqui na Casa do Síndico, você está aqui na Casa do Condomínio. A Rádio Metrópole Aracaju, através da TV Metrópole, fazendo essa entrevista aqui com o presidente da Secov, Sandoval Júnior, que ficou muito bem claro aí para você. Se não ficou, busque os caminhos de comunicações mais próximos possível para você chegar, tirar suas dúvidas ou até mesmo acrescentar ideias, como o Mendes falou. O Sindicov está aberto para negociar, o Sindicov está aberto para ouvir o setor condominial. É um grande momento. Eu quero agradecer, presidente, pela sua entrevista exclusiva à Rádio Metrópole Aracaju, a TV de todos os condomínios, né? E aí por diante vamos trabalhar cada vez mais. A primeira entrevista que eu dou para o setor jornalístico, falando sobre todos esses assuntos aqui na Rádio Metrópole, na TV Web Metrópole. Você disse até, comentou que ia ter até um furo de reportagem. Era justamente. A gente lançou a nota explicativa, a nota número 2, e a nova CCT trazendo aí novos regramentos aí para todo o setor, melhorando e facilitando. A exemplo, a flexibilidade de você poder pagar até 31 de dezembro, a questão dos cursos, que tirou tudo aquilo lá e ficou só o curso de porteiro, ficou aberto também para todas as instituições que forem credenciadas. Com isso a gente fomenta o mercado empresarial do setor e a gente capacita o profissional, levando segurança para o condômino, para o condomínio e para o próprio profissional.
Muito bem, muito boa noite a todos. Quer um resultado diferente? Faça diferente. Rádio Metrópole Aracaju, a casa do síndico.